Renato, o Lula veio, aparentemente, ele declarou que ele queria se vingar, por exemplo, do Sérgio Moro. Né? Ele falou abertamente que ele queria foder o Sérgio Moro. Exato. Você não acha que tem um certo influência do Lula em querer se vingar aí do Bolsonaro e por exemplo, do Sérgio Moro? Agora o foco tá no Bolsonaro, mas enfim. O Lula ele não quer se vingar do Bolsonaro. O Lula ele precisa do Bolsonaro. Um governo que não tem nada para apresentar precisa ter um inimigo para perseguir. E no caso é o Bolsonaro. Então, acho que nem é interessante pro Lula ver o Bolsonaro preso. Se o Bolsonaro vai preso, o Lula vai fazer o quê? Vai ter que trabalhar? E com ele preso, as notícias vão ser só ele. Então ele precisa do Bolsonaro para fazer a encenação de que ele está salvando o país de uma ditadura fascista quando ele está implementando uma ditadura de inspiração marxista, bastante caribenha e bastante safada. Você acha que o STF hoje está atuando como ditadores? Acho. Então a coisa tá bem séria, tá mais séria do que qualquer brasileiro possa imaginar, né? Uma questão que eu acho que a gente tocou nesse assunto e foi muito falado agora é essa questão da PL da censura. Na sua opinião, Pavinato, nós estamos vivendo algo, digamos assim, um bloqueio muito sério das notícias? Você acha que realmente a gente tá vivendo uma censura? Por enquanto... Bom, assim, não existe meio grávida, né? Da mesma maneira que não existe meio censurado. Se tem uma censura, existe censura. Então, já existe censura. Agora, a questão é a abrangência dela. Que censura existe, ela existe. No Brasil, ela existe. E eu não vou falar sobre o quê, porque o assunto está censurado. Mas você imagina do que deve ser. Né? Um assunto que não pode ser tocado. É um dogma. Só que é um país laico e um tribunal diz que esse assunto é um dogma, a gente fala da Santíssima Trindade. Você não pode questionar. É Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém foi lá contar? Não pode questionar. Compreendeu? Aí a PL. A PL, ela vem para tentar institucionalizar algo que já vem acontecendo. Algo que já vem acontecendo, diante do caso concreto, que só poderia acontecer depois do devido processo legal. Mas já estão antecipando a pena e as pessoas já saem, já perdem suas páginas, suas redes, deixam de monetizar, já são perseguidas, já são massacradas. A censura, ela é uma pena legal, jurídica, dentro do direito, quando ela é uma determinação ao final do devido processo legal. Quando você publica alguma coisa que prejudica alguém, que é uma mentira, o prejudicado te processa. Ou o Ministério Público te processa. E ao final do processo é que você recebe a condenação. Você passa a ser censurado através daquele fato mentiroso, de prejudicar alguém. Essa é a censura dentro do direito. Mas o que tem acontecido hoje? O que tem acontecido hoje é alguém faz uma denúncia, a pessoa já sofre todas as penalidades, mesmo sem o devido processo legal. É isso que é antijurídico, é isso que é antidemocrático. E o que a PL quer fazer? Ela quer institucionalizar a censura ilegal no país, que é a censura aplicada antes do devido processo legal. É isso que esse PL quer fazer. Porque de resto ele é inútil. Saber se está distribuindo algoritmo, a distribuição de uma opinião, de uma notícia. Já tem lei para fazer tudo isso no Brasil. A grande desculpa é, no meio desse monte de arranjo, tem lá um dispositivo em branco que vai dar ao Poder Executivo o poder de avaliar
o código de conduta do usuário dentro de uma plataforma e que vai exigir da plataforma que ela penalize o usuário sem o devido processo legal. É um projeto assim tão canhestro, é um lixo que não cabe em nenhuma justificativa quando ela é encarada com tudo que está na Constituição, e olha que não é pouca coisa. Ô, Pavinato, uma das pessoas que sofrem bastante com essa questão de perder acesso às redes sociais é o Nicolas Ferreira. Porque o Nicolas, ele tem, assim, uma postura de falar o que ele pensa e tudo mais. Como é que você vê a postura do Nicolas? Você acha que realmente ele tem que ter redes, enfim, censuradas, né, como caem? Ou você gosta da postura do Nicolas? Não, eu não gosto de nenhuma postura agressiva. Ah, mas você é muito agressivo. Mas para você chegar à conclusão de que determinado fato tem que ser denunciado com alguma energia extra, você tem que conhecer muito bem o contexto e fazer tudo isso dentro da lei. Mas isso não quer dizer que as redes dele possam cair, que ele possa ser banido. Nada disso. Isso só pode acontecer mediante o devido processo legal. E não existe um registro de nenhuma sentença transitada em julgado dizendo que algo que ele disse era mentiroso, criminoso, e que por isso aquela postagem, e só aquela postagem, tem que ser tirada do ar. Você não pode ostracizar a pessoa. Você não pode... porque ela vai cometer crimes. Você não é Minority Report. Então ele é vítima, ele é um perseguido. Há que se reconhecer isso. Se alguma coisa que ele posta é agressiva e prejudicial e vai contra a lei, que esta postagem e só ela fique suspensa e, quando se tiver uma decisão final, decida-se se aquilo deve ser exterminado ou não. E se ele tem que pagar alguma outra penalidade ou não, como um dano moral, um dano material ou até mesmo uma penalidade de detenção ou reclusão. Mas isso só depois do devido processo legal. Nunca antes. E o que tem acontecido nesse país é a censura da forma ilegal. Então, ele é uma vítima de perseguição política, sim, tanto das plataformas, e a maioria delas é muito influenciada pela questão da militância, e também dos poderes da República que exigem dessa plataforma que ele seja ostracizado, jogado para fora. Então ele é uma vítima de perseguição política como tantas outras pessoas nesse país.